Olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Você já parou para pensar que o problema nem sempre está ao nosso redor, mas dentro de nós? Você já parou para pensar que talvez o seu coração esteja no lugar errado? É sobre isso que nós vamos compartilhar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes, gostaria aqui só de dar um aviso. Nós ainda somos poucos no canal, mas estou tendo dificuldades de compartilhar o link aqui das nossas devocionais. Então, gostaria de pedir a você para que se inscreva aqui no canal, acione o sininho, para que o YouTube possa te notificar e assim você pode estar conosco nesta mesa, comendo deste pão vivo que desceu do céu. Amém? Vamos lá? Então eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra em Salmos, capítulo de número 107, é um texto que nós estamos meditando nessa semana, versículo 33 e 34, que diz assim: Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando ao nosso coração a sua palavra, possa trazer a nós revelação neste dia, nessa manhã, e que possa nos alimentar com este alimento que só pode ser encontrado nele, nos celeiros do reino. A palavra então aqui vai nos falar sobre as consequências de um coração no lugar errado. O povo mencionado aqui nesse salmo vivia em uma terra fértil, uma terra com rios, com fontes, uma terra que era saudável, uma terra que proporcionava à semente a sua frutificação, uma terra próspera. Mas por causa da maldade do coração dos habitantes daquele lugar, e esse lugar aqui, segundo alguns estudiosos bíblicos, esse lugar se refere à própria Israel. E esse texto aqui está se referindo talvez a uma geração que se afastou de Deus em um ambiente de prosperidade. Foram levados para a Babilônia, mas pela graça e favor de Deus, foram restituídos à sua terra. E é isso que Deus faz. Deus é Deus de graça, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de segunda chance. Mas Deus também é Deus de princípio. E os princípios que Ele estabelece, Ele não quebra. Deus, Ele não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu, como o princípio da semeadura e colheita. Então nós vamos ver aqui Israel fazendo uma semeadura. Eles semearam maldade em um ambiente de prosperidade. E por causa da maldade do coração daquela geração, por causa da maldade do coração daquele povo, Deus então transformou aquela abundância em escassez. Ou seja, o ambiente era bom, mas o coração deles estava no lugar errado. Então, quando o coração está no lugar errado, rios se transformam em desertos, fontes, mananciais secam e a terra se torna infrutífera. Então, o coração que está no lugar errado, ele contamina o ambiente, ele contamina a terra, ele compromete o destino que Deus colocou em nosso coração. A mesma coisa acontece também, nós vamos ver em um outro relato bíblico, na igreja de Laodiceia. Eles achavam que estavam bem, eles achavam que o coração deles estava no lugar certo, mas Deus via a verdade do coração deles, assim como Ele vê a verdade dos nossos corações hoje. A palavra diz que Deus é aquele que sonda os corações. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17, o texto diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre
e nu. Então, nós vamos ver aqui, por meio dessa denúncia profética a respeito da igreja de Laodiceia, nós vamos ver que eles confiavam em suas riquezas, ou seja, o coração deles estava na riqueza, estava na conquista, ou estava nas conquistas que eles tinham alcançado até ali. O coração deles estava em uma religião, em uma prática religiosa que para eles era excelente e aceitável por Deus. Mas, na verdade, eles estavam vazios espiritualmente, porque o coração estava no lugar errado. O coração estava naquilo que eles podiam fazer, mas não naquilo que eles podiam ser em Deus. Então, assim como no Salmo 107, em que há o relato de uma geração que vivia em um ambiente de prosperidade, mas ainda assim fracassou, a igreja de Laodiceia também. Eles tinham tudo, mas por dentro eles estavam perdidos e desviados. O problema não era o que eles possuíam, mas o problema estava naquilo que lhes faltava. O problema não era aquilo que eles tinham, mas o problema é aquilo que estava dentro deles. O problema estava naquilo que eles não tinham, que era uma vida em dependência com Deus. O coração no lugar errado pode transformar em um lugar bom em deserto. Mas o Salmo 107 vai falar de uma geração que posicionou seu coração em Deus. E esse posicionamento ou reposicionamento em Deus trouxe um outro cenário. O texto diz, a partir do versículo de número 35, que aquele povo faminto e alocado em uma terra desértica construíram cidades, semearam e colheram com abundância. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz o seguinte: a pobreza afronta, a pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Deixa eu ler novamente. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, um coração posicionado corretamente em Deus, ele honra, ele reconhece as bênçãos de Deus, ele deseja e almeja, ele tem fome da presença de Deus. E quando Deus, então, encontra um coração cuja natureza é esta, ele opera. E não há ambiente desfavorável que irá comprometer o destino que ele já planejou para mim e para você, o destino de uma colheita abundante. Reposicione o seu coração hoje, realinhe o seu coração hoje, permita que o seu coração converta, mude de rota em direção a Deus e permita que ele então mude, transforme a sua realidade. Amém? Vamos orar? Vamos ter aqui uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor, vamos direcionar a nossa alma e o nosso coração ao Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia e por estas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado ricamente. Deus, na nossa caminhada, muitas das vezes, nosso coração se desvia e as consequências, meu Deus, são terríveis. Mas o Senhor hoje nos dá uma chance de redirecionar o nosso coração, realinhar a nossa alma, nos converter novamente a Ti. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova, Senhor, a presença do Teu Espírito em nós. Nos convença do nosso pecado e nos leve de volta para Ti. Abençoe cada casa, abençoe cada família. Deus, que os ambientes, meu Pai, sejam mudados a partir de dentro de cada um de nós. Nos leve a esse entendimento de que o problema não está do lado de fora, talvez esteja do lado de dentro. Mude, Senhor, a nossa realidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, então, possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você. Continue semeando e semeie uma semente de vida hoje. Que Deus te abençoe.